2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo volta agora ao seu ministério em relação com os seus sofrimentos, mostrando o que esta doutrina de um Cristo vencedor da morte, quando é verdadeiramente recebida no coração, nos torna vitoriosos de todo o temor da morte e de todos os sofrimentos que se ligam ao vaso de barro em que esse tesouro é transportado. Tendo recebido o ministério da justiça e do Espírito, de que Cristo glorificado, contemplado de face desvelada, é o fundamento, o apóstolo não só usava de grande elevação de linguagem, mas também não fazia concessões. A sua fé não vergava perante as dificuldades. Além disso, com a coragem que pela graça esta doutrina lhe dava, ele não escondia nada dessa glória, não a enfraquecia em nada, não corrompia a doutrina, manifestando-a tão pura, tão brilhante de claridade como a tinha recebido. Era a palavra de Deus. E nós recebemo-la do apóstolo tal como ele próprio a recebera, inalterada, tornando-se assim aprovado e recomendando-se a toda consciência de homem perante Deus. Nem todos poderiam dizer o mesmo? A glória do Senhor Jesus sobressai da pregação do apóstolo em toda a clareza e esplendor com que esta glória lhe tinha sido revelada. Se, pois, a boa nova que ele anunciava estava escondida, não era como no caso de Moisés. Agora, não só a glória do Senhor era plenamente revelada, de face descoberta em Cristo, mas era também manifestada sem véu na pregação pura do apóstolo. E eis a ligação estabelecida entre a glória realizada na pessoa de Cristo como resultado da obra da redenção e o ministério que, pelo poder do Espírito Santo, agindo no instrumento escolhido do Senhor, anunciava ao mundo essa glória. Este ministério tornava os homens responsáveis pela recepção da verdade, da submissão a este Cristo glorioso que, do céu, se anunciava em graça como sendo satisfeito, como tendo satisfeito a justiça para o pecador, convidando-o a vir livremente para gozar do amor e da bênção de Deus. Não há outro meio de nos aproximarmos de Deus. Tentar estabelecer outro seria pôr de lado e declarar insuficiente e imperfeito o que Cristo fez e o que Ele é, e querer produzir algo melhor do que Ele. Mas isto é impossível, porque o que o apóstolo anunciava era a manifestação da glória de Deus na pessoa do Filho em relação com a revelação do perfeito amor e do cumprimento da perfeita e divina justiça, de modo que a pura luz era a feliz habitação daqueles que lá estavam pelo meio anunciado pelo apóstolo. Não podia haver algo mais a não ser que houvesse algo superior a Deus na plenitude da sua graça e da sua perfeição. Portanto, se essa revelação estava escondida, só estava para aqueles que estavam perdidos, para aqueles a quem o Deus deste século tinha cegado o entendimento, para que a luz da boa nova, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandecesse nos seus corações. Em vez de o Evangelho da glória de Cristo, aparece-nos algumas vezes traduzido o glorioso Evangelho, mas não é este o sentido do que está escrito. Vimos já que o fato de Cristo estar na glória, de a glória de Deus ser vista na sua face, era o assunto especial do capítulo precedente. Aqui o apóstolo faz-lhe a alusão como sendo o que caracterizava o evangelho que ele pregava. Era a prova de que o pecado que Cristo tinha levado estava inteiramente tirado. Era a prova da sua vitória alcançada sobre a morte e da introdução do homem na presença de Deus em glória, segundo os planos do amor de Deus. Era, ao mesmo tempo,
a completa manifestação da glória de Deus no homem, segundo a graça que o Espírito Santo nos mostra, a fim de nos transformar à mesma semelhança. Era o glorioso ministério da justiça e do Espírito que abria ao homem um caminho livre para Deus, um caminho para entrar com toda a liberdade, mesmo nos lugares santos. Quando Cristo era assim anunciado, como consequência, vinha a alegre aceitação da Boa Nova, a submissão do coração ao Evangelho, ou então a cegueira por Satanás, porque Paulo não se pregava a si mesmo, como outros faziam, mas pregava a Jesus, o Senhor, e não se apresentava àqueles a quem se dirigia, senão como servo deles, por amor de Jesus. Com efeito, eis aqui um outro princípio muito importante. O esplendor do Evangelho da glória de Cristo é a obra do poder de Deus que, pela sua palavra, fez aparecer instantaneamente a luz do seio das trevas. Deus tinha resplandecido no coração do apóstolo para fazer brilhar o conhecimento da sua própria glória em Jesus Cristo. O Evangelho brilhava por uma operação divina, semelhante àquele que, no princípio, tinha feito brilhar a luz do meio das trevas, por uma simples frase. O coração do apóstolo era o vaso, a lâmpada, onde esta luz tinha sido acesa para brilhar no mundo, diante dos homens. O que brilhava era a revelação da glória que resplandecia na pessoa de Cristo e que, pelo poder do Espírito de Deus, agia no coração do apóstolo para que esta glória brilhasse pelo Evangelho diante do mundo. O poder de Deus operava para a fazer brilhar, como tinha feito pela frase haja luz e houve luz. Mas o tesouro desta revelação da glória era deposto nos vasos de barro, a fim de que o poder que atuava nesta revelação fosse somente o de Deus e não dos instrumentos. Em todos os instrumentos se mostrava a fraqueza que lhes era própria nas circunstâncias de prova, porque Deus, com este mesmo fim, entre outros, fazia passar o testemunho. No entanto, o poder de Deus manifestava-se de maneira tanto mais evidente quanto o vaso revelava sua fraqueza no meio das dificuldades que encontravam no seu caminho. Prestava-se o testemunho, fazia-se a obra, produzia-se o resultado mesmo quando o homem estava abatido e se encontrava sem recursos frente à oposição que era levantada contra a verdade. O homem era afligido pela tribulação, era o vaso, mas não reduzido a zero, porque Deus estava com ele. O homem estava sem meios de sair da tribulação, era o vaso, mas não sem recurso, porque Deus estava lá. O homem era perseguido, era o vaso, mas não abandonado, porque Deus estava com ele. O homem era deitado por terra, era o vaso, mas não destruído, porque Deus o guardava. Paulo trazia sempre no seu corpo a morte de Jesus. Ele tinha sido feito semelhante a Jesus naquilo que o homem, como tal, considerado, era reduzido a nada, para que a vida de Jesus, que a morte não podia atingir e que triunfou da morte, fosse manifestada no seu corpo, por muito mortal que este fosse. Quanto mais o homem mortal era oprimido, mais evidente se tornava que havia ali um poder que não era do homem. Era este o princípio mais espiritualmente realizado no coração pela fé. Como servo do Senhor, Paulo realizava no seu coração a morte de tudo o que era vida humana, a fim de que o poder fosse exclusivamente o de Deus, por Jesus ressuscitado. Mas, a parte disto, Deus fazia-lhe realizar essas coisas devido às circunstâncias pelas quais ele tinha de passar, porque vivendo neste mundo, ele estava sempre entregue à morte por amor de Jesus,
para que a vida de Jesus fosse manifestada na sua carne mortal. A morte operava assim no apóstolo. O que era somente do homem, da natureza e da vida natural, desaparecia para que a vida em Cristo, manifestando-se nele da parte de Deus e pelo seu poder, operasse nos coríntios por seu intermédio. Que ministério! Que prova completa do coração do homem! Que vocação gloriosa para um homem o ser assim assemelhado a Cristo, ser o vaso do poder da sua vida pura e por meio de uma abnegação absoluta de si mesmo e da própria vida, ser moralmente semelhante a Jesus. Que posição pela graça, que conformidade a Cristo! E era desta maneira que ela passava por um coração de homem para atingir o coração do homem, o que, com efeito, e da própria essência do cristianismo, não certamente pela força do homem, mas pela força de Deus, manifestando-se na fraqueza do homem. É por esta razão que o apóstolo se pode servir das palavras do Espírito de Cristo nos Salmos. Cri, por isso falei. Quer dizer, seja por que preço for, a despeito de todo perigo, de toda oposição, eu falei por Deus, prestei o meu testemunho. Tive bastante confiança em Deus para prestar testemunho a Deus e à sua verdade. Fossem quais fossem as circunstâncias, ainda eu tivesse de morrer ao fazê-lo. Quer dizer ainda, eu agi como o próprio Cristo tem feito, porque sei que aquele que ressuscitou a Jesus fará o mesmo por mim e me apresentará convosco perante a sua face, nessa mesma glória em que Cristo se encontra no céu, e pelo testemunho que prestei a essa glória, eu sofri a morte como ele, como Cristo. É necessário saber distinguir entre os sofrimentos de Cristo pela justiça e pela sua obra de amor e os seus sofrimentos por causa do pecado. Quanto aos primeiros, é nosso privilégio partilhá-los com ele, mas nós outros, e nos outros, ou no segundo, ele está só, ou seja, pelos pecados. Cristo sofreu sozinho. O apóstolo diz: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque acrescenta ele, segundo o coração e o pensamento de Cristo, para com os seus, tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo se não deixa desencorajar, pelo contrário, se o homem exterior enfraquecia, o homem interior renovava-se de dia para dia, porque a ligeira aflição, que não durava senão um momento, ele assim a considerava em vista da glória, não era para ele senão aflição passageira deste pobre corpo agonizante, produzia para ele uma medida eterna de glória que ultrapassava toda a expressão, mesmo a mais sublime, da linguagem dos pensamentos humanos. E esta renovação tinha lugar, e o desencorajamento não podia apoderar-se dele. Sucede-se o que sucedesse, não no que dizia respeito às coisas que se veem, que são temporais, mas sim no que dizia respeito às coisas que se não veem, que são eternas. Assim, o poder da vida divina, com todas as suas consequências, desenvolvia-se na alma do apóstolo pela fé, e ele, da parte de Deus, conhecia o resultado de tudo isto.